nós cremos precisa guiar o que nós fazemos, precisa guiar tudo o que nós fazemos. Por isso, eu defendo que os 5 solas, os 5 somente, eles devem nortear toda a nossa vida. Vamos lá. Primeiro lugar que ele deve nortear, nosso casamento. Eu acredito que vocês nunca ouviram falar sobre 5 solas para aplicar para o casamento, né? Vocês vão ver umas coisas diferentes hoje aqui. Casamento é o primeiro. Nosso casamento, senhores, ele tem que ser norteado, em primeiro lugar, somente pela Escritura. É o primeiro somente. Somente a Escritura deve conduzir o nosso casamento, o nosso relacionamento. Não são manuais, não são livros de autoajuda, não são ímpios com as suas ideias, amigos de trabalho, ou artistas de televisão, ou filmes, ou peças de teatro, ou literatura pagã. Não são psicólogos, de maneira alguma. Não é o senso comum, não é o pensamento secular, mas é a Escritura, somente a Escritura é que regula o nosso casamento. Depois nós temos que ver somente Cristo. Nós casamos no Senhor, por isso a Bíblia fala em casar com alguém cristão. Casamos no Senhor, e Ele então deve ser o Senhor do casal. O que a Bíblia fala sobre o casamento? Deixará pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne, de modo que os dois são um. E aí nós temos que lembrar de Eclesiastes, do cordão de 3 dobras. 2 se fundem e são uma, mas há essa terceira que é o Senhor. Nós casamos no Senhor. O relacionamento de casamento é a 3, é o Senhor junto, é o Senhor como Senhor do casamento. É um pacto com Cristo. E é esse pacto com Cristo, é essa aliança com Cristo que mantém o amor. Não é o amor que mantém a aliança. Eu não amo mais, por isso eu vou me divorciar. Eu vou romper essa aliança. Não é o que você acha que sente ou que não sente que mantém a aliança, mas a aliança que você fez no Senhor, aquele que não muda, que deve manter o teu amor. Paulo compara o casamento com o relacionamento, Paulo não, a Bíblia inteira, o relacionamento da igreja, a noiva, com Cristo, o noivo. De tal maneira que nós não somos lançados fora por causa da promessa, da aliança. É por isso que Cristo jamais vai rejeitar a sua noiva. É por isso que salvação não se perde. E isso deve nortear o nosso casamento. A aliança é que mantém o amor. Depois somente a graça. Senhores, somente a graça de Deus pode dar paciência para um casal, para 2 pessoas diferentes andarem junto, e a minha esposa que diga. Só a graça de Deus leva a perdão. Mas calma aí, ô vítima. Só a graça de Deus leva perdão para os 2. Porque os 2 são pecadores, os 2 são falhos, os 2 machucam-se mutuamente. É somente a graça que perdoa os 2. São 2 pecadores. Somente ela nos faz morrermos para nós mesmos. E se nós precisamos morrer para encontrar a vida em Cristo no casamento, precisamos morrer para nós mesmos, para sermos um com o nosso cônjuge. E isso, meus senhores, somente através da graça. Mas há também a fé, somente através da fé. A fé dá força. A fé coloca a ansiedade e a justiça em Cristo Jesus. A fé nos dá força nas dificuldades, nos dá esperança de que os 2 podem ser mudados. Um casal com problemas, aquele que vai reclamar primeiro tem que entender que ele também é o problema, não é só o outro. E a fé dá esperança que os 2 podem ser mudados e transformados pela graça. Mas você só está falando de problema no casamento. Mas é a fé também que vai fazer com que um casamento possa permanecer. É a fé em Deus que nos dá a esperança que aquela paz e aquela cumplicidade pode ser mantida no decorrer dos anos. É por fé. E somente Deus, a glória.
O casamento, senhores, é para a glória de Deus. É uma das melhores pregações da salvação de Cristo que Ele faz em favor da igreja. Marido, amais as vossas mulheres como Cristo Jesus morreu e se entregou. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, assim como a igreja deve ser submissa a Cristo, obediente. O casamento é para a glória de Deus. O casamento glorifica a Deus, é por isso que o casamento é tão atacado. Agora note o seguinte: você não pode dizer que é cristão se o seu casamento não é norteado pela Bíblia, se Cristo não é o Senhor do teu casamento, se você não depende da graça de Deus, se você não tem fé no poder de Deus em exercer essa graça e que Cristo Jesus está abençoando o casal, e se você não casou para a glória de Deus. E aí eu quero falar da minha segunda aplicação, no trabalho. Novamente, somente a Escritura. A Escritura é o manual de ética e comportamento no nosso trabalho. Errais, porque não conheceis as Escrituras. Todo mundo está fazendo isso, eu não sei se eu faço ou não faço. Você não sabe? Pega a Bíblia antes. Nos importa obedecer a Deus do que a homens. É ela que vai nos nortear, é ela que vai dar a ética do nosso trabalho. Claro, ela não vai dizer como você vai fazer uma casa, como você vai fazer um automóvel, como você vai fazer um próprio móvel, um bolo. Óbvio que não. Mas os princípios éticos, para que você vai fazer isso, é nela que você vai encontrar. Depois, somente Cristo. Quem que é o teu patrão? Nós fomos condicionados, graças àquele miserável, desgraçado, se Spurgeon pode falar, eu também posso, do Paulo Freire, que nos inculcou a pedagogia do oprimido. Então para nós sempre é uma luta de classes e o patrão é sempre ruim. Para ser ruim basta ser patrão. E aí nós naturalmente crescendo nisso, vamos trabalhar, o nosso patrão é sempre ruim e quer enriquecer as nossas costas. Agora, você é cristão. Se você é cristão, quem é o seu patrão? Quem é o seu chefe? Quem é o seu Senhor? Ele, Cristo Jesus, é o nosso Senhor. E nós somos servos, escravos. Senhores, nós devemos trabalhar como que para o Senhor, não é o que a Bíblia diz, não é o que Paulo nos fala. Fazei todas as coisas como para o Senhor e não para homens. Veja bem, não tem um excludente aqui. Não é isso, se o seu patrão for bonzinho. Não, você faz o melhor, porque você é filho de Deus, é servo de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o teu trabalho vai falar sobre o Evangelho. E as pessoas vão olhar e não vão compreender aquilo. Somente a graça. Senhores, nós nem merecíamos trabalho. Nós nem merecíamos trabalho. Ou você acha que tem alguma coisa de especial quando você vê 14 milhões de desempregados no Brasil? Mas no meu caso, os caras com 3, 4, 5 filhos. Mas ninguém mandou. Ninguém é melhor que ninguém. E se nós temos o nosso trabalho, é por graça em primeiro lugar. E é por graça que nós temos capacidade para ter o trabalho. E é por graça que nós temos saúde para ter o trabalho. Mas eu estou sem trabalho. É por graça que você não passa fome. Mas você deve buscar o trabalho. A graça nos sustenta nas dificuldades. A graça nos capacita a receber a bênção de Deus. A graça muda o nosso eu caído e corrupto. O cristão não é aquele que dá de ombros no trabalho. O cristão não é aquele que mata o trabalho. O cristão não é aquele que faz de qualquer jeito. Ele mostra a graça de Deus. E ainda que o chefe não mereça, apesar de estar te pagando, você faz o melhor, porque o teu chefe mesmo é o teu Senhor. Segura que tem mais. Somente a fé. Nós devemos fazer o melhor e saber que Deus vê, Deus recompensa,
Deus galardoa tanto o nosso esforço, quanto as lágrimas que nós derramamos nos esforçando, quanto a lágrima que nós derramamos à noite no nosso travesseiro, quando nós somos injustiçados, falsamente acusados, não reconhecidos. Nós temos que ter fé que o Senhor está colhendo essas lágrimas. Somente glória a Deus. Essa está fácil. Tudo que fizermos deve ser feito. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Então o teu trabalho glorifica a Deus. Uma vez um sapateiro veio falar com Lutero. Essa história é conhecida. Ele disse: como é que eu glorifico a Deus? Eu sou sapateiro, eu não trabalho na obra, eu não tenho estudo para trabalhar no clero. Como é que eu glorifico a Deus no meu trabalho? Lutero disse para ele: qual é a sua profissão mesmo? Sapateiro. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer o melhor sapato, você vai fazer o sapato mais confortável, você vai fazer o sapato mais durável, você vai fazer o sapato com o preço mais justo. E cada vez que alguém estiver calçando o seu sapato, você está glorificando a Deus e a pessoa está glorificando a Deus. Falando e trabalhando, nós pregamos o Evangelho e glorificamos a Deus. E você não pode ser chamado de crente se a Bíblia não é um manual de ética do seu trabalho, se Cristo não é o teu patrão, se você não agradece a graça de Deus de ter o seu trabalho e a capacidade, se você não tem fé que o Senhor está te vigiando e te cuidando, e se você não trabalha para a glória de Deus, meu amigo, você não pode dizer que é cristão. Terceira aplicação, estudo. Vamos entrar na vida. Somente a Escritura, senhores, é o nosso norte, o nosso molde, o nosso paradigma. Todo o conhecimento está baseado nas Escrituras. Você está falando bobagem, porque a Escritura não fala como fazer um foguete, não fala como fazer um carro, não fala como fazer uma pizza. Eu sou um pizzaiolo. A teologia, até pouco tempo atrás, era chamada de rainha das disciplinas. Toda a universidade, todo o estudo da universidade era calcado sobre a teologia. Então, quando você vai estudar, você tem que lembrar que dela todo conhecimento emana, deve brotar dos seus pressupostos. Você vai estudar coisas além que não estão escritos aqui, mas há esse pressuposto que você não pode negar. E aí você faz a boa ciência, e aí você faz o bom trabalho, a boa engenharia. Quando você sabe que Deus é o Criador de todas as coisas, quando você sabe que Ele criou tudo do nada, quando você entende os conceitos físicos, as leis que regem, e essas leis não aconteceram do nada, elas foram ordenadas. Depois, somente Cristo. Ele nos acompanha, tanto nas alegrias quanto nas dificuldades do nosso estudo. Agora, o que acontece quando nós vamos estudar? Eu estou numa época de prova, estou numa época de fazer meu TCC, e aí eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, eu não tenho tempo para orar. Como assim, meu amigo? Você depende dele para tudo, ele está contigo sempre, então esteja também com ele, dependa dele totalmente, tenha tempo para ele. Lutero, ele costumava orar 1 hora pela manhã, quando acordava, antes de fazer seus afazeres. E ele disse certa feita que quando ele estava muito ocupado, quando o dia dele estava muito atribulado, tinha muita coisa para fazer, então ele acordava mais cedo, mas aí acordava 2 horas mais cedo, e passava 2 horas orando, porque ele sabia que nesse dia ele ia precisar mais do Senhor, não de descanso. Somente graça
no estudo. A graça que nos salvou, é ela que nos dá sabedoria, é ela que nos capacita. Vejam, novamente, você não é melhor do que aquele que é vadio e não estuda. Você não é melhor do que aquele que é trapaceiro e cola. Você não é melhor nem pior do que aquele que puxa saco e acaba tirando uma boa nota. Agora, se você estuda, se você se dedica, é por graça. E é essa graça que te capacita. E aí somente a fé. Tenha fé que essa graça está trabalhando em você. Por isso, você encontra na graça do Senhor, mediante a fé, capacidade para se dedicar mais. Ah, você não entende? Você é meio burrinho, é meio tapadinho. Eu também sou, então vai ficar mais tempo na frente do livro. A graça te capacita a isso, a estudar mais, a aprender mais, a obter melhores resultados, a obter bom testemunho. E aí, por último, somente a Deus a glória. Ainda que você estude, se dedique, tenha fé na graça que vai te auxiliar, que você esteja sempre com Deus e aí você reprova. Acontece. Mas você está com o coração tranquilo, porque você sabe que todas as coisas glorificam a Deus. E você estava estudando principalmente para a glória de Deus. E você sabe que Ele estava contigo. Ele viu as tuas lágrimas. Ele viu o teu tempo de insônia. Ele viu o teu desespero tentando estudar e orando. E, Senhor, eu não entendo. De outra forma ainda, sobre somente a Deus a glória, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer estudais. Tudo para a glória de Deus. Quarta aplicação, filhos. Oh, chegou os filhos. Somente a Escritura, senhores, não é a pedagogia, não é a psicologia, não é o senso comum, não é aquela tua tia distante, mas é a Bíblia que vai ensinar como criar, como educar, como disciplinar os seus filhos. A pedagogia moderna e as leis dos homens não pode dar uma palmada. Pela Bíblia você tem que dar varada. E ele diz assim, não até o ponto que morra. Ela dá um limite. Ela dá um limite. Ah, mas a moderna psicologia. Essa moderna psicologia que tem contribuído para tantos adultérios, tantos divórcios. É essa psicologia? Não. Os nossos filhos devem ser educados, ensinados e disciplinados pela palavra de Deus, se nós somos cristãos. Depois, somente Cristo. Cristo deve fazer parte da criação, senhores. Você tem filhos, o lugar dos seus filhos é no culto. Você tem filhos, você tem que ter o seu culto caseiro com os seus filhos. Se Cristo não for real para os pais, não vai ser real para os filhos. Se Cristo não estiver presente com os pais, não vai estar presente na mentalidade dos filhos. Ah, eu não sei por que o Jorginho não quer saber mais de Deus. Qual Deus? Aquele que você nunca falou, aquele que você nunca ensinou. Somente a graça. Senhores, a salvação e o cuidado dos nossos filhos é nossa responsabilidade, mas está primariamente nas mãos do Senhor. Nós fazemos tudo para facilitar, mas quem salva os nossos filhos é o Senhor. Quem cuida é o Senhor. Quem diz quantos anos eles vão viver é o Senhor. Quem diz se eles vão ser saudáveis ou ter doença é o Senhor. Somente a fé, tenha fé que a graça irá brilhar no tempo certo sobre os seus filhos. Nós temos que ter fé que Deus está agindo, está cuidando, e Ele cumpre a sua promessa, Ele cumpre a sua palavra também com os nossos filhos. Somente Deus a glória. Os 5 solas também estão aí. Os filhos são a herança do Senhor. Os filhos pertencem ao Senhor. Os filhos são para a glória do Senhor. Por isso, meu amigo, se você é pai, se você não apresenta os 5 solas, os 5 somente, na criação do seu filho, você tem que repensar o negócio. Mas ainda há uma última aplicação. Cosmovisão. O nosso comportamento diante do mundo, tanto nas questões esportivas, de amizade e principalmente política. Sim,
Os 5 somente também vão coordenar isso. Veja bem, primeiro, somente a Escritura. O que move um cristão, o que define o que um cristão defende, não são ideologias, mas a Bíblia. E aí, obviamente, que eu tenho que falar, justamente por ser a Bíblia, que você não vai defender nenhuma ideologia que vá contra a Bíblia. Isso é tão simples e tão lógico. Ah, eu sou comunista, mas eu sou cristão. Não, você é retardado. É isso. Você não leu nem Marx nem a Bíblia. E não entendeu nem Marx nem a Bíblia. É isso que você é. Nós não somos conservadores por ideologia. Não foi Edmund Burke que morreu por nós, foi Cristo Jesus que morreu por nós. De tal maneira que nós queremos que as coisas vão evoluindo. Que as coisas, lembram? Igreja reformada sempre se reformando, a nossa vida tem que estar sempre se reformando com o molde da Sagrada Escritura, de modo que os avanços têm que ser feitos com prudência. E aí nos aproxima do conservadorismo. Mas aonde não aproxima, nós nos afastamos. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Depois, somente Cristo. A Bíblia nos apresenta Cristo como vencedor de todo o mal. Senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, cujo reinado não terá fim. Então, se você é cristão, você tem que ter somente Cristo no seu coração. Não interessa se você está na China comunista, não interessa se você está num país islâmico, não interessa se você tem que cultuar numa caverna, não interessa se você for martirizado, não interessa se aqui, como nós estamos, folgados, com 20, 30 versões de Bíblia na nossa casa, com opções na internet, aonde nós estivermos, o Senhor é Salvador, Senhor, governador e rei eternamente. Então nós não temos que nos apavorar. Devemos, obviamente, não cruzar os braços. Deixa a vida me levar. Vamos lutar para que o mal não prevaleça. Mas nós confiamos em quem? No braço da carne, como nós vimos na escola bíblica, ou de Deus? No de Deus. Somente a graça. Nós não somos melhores que os caras que nós consideramos vilões ou maus. O cristão, ele tem que entender, ainda que ele ache nefasto e embrulhe o seu estômago lembrar das atrocidades de um Stalin, de um Che Guevara, de um Mao Tse Tung, de um Hitler. O cristão, ele tem que saber 24 horas por dia que o que separa ele de ser um Stalin é a graça de Deus. Somente isso. Somente isso. Nós somos o que somos pela graça que nos alcançou. De tal maneira, então, que nós devemos ter o quê? Misericórdia daqueles que estão cegos e empatia, porque muitos de nós, até pouco tempo atrás, defendíamos a mesma coisa que os cegos defendem hoje. De tal maneira que nós temos que ter misericórdia e empatia. Isso não significa respeitar a opinião. Nós não respeitamos opinião, nós respeitamos o direito de ter opinião errada. E dizemos na cara, você está errado. E nesse caminho você vai para o inferno. E na minha casa isso não entra. Então você vai preso. Fico aonde? Somente a fé, os planos de Deus, senhores, não podem ser frustrados. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Já pararam para pensar? Não é algumas, é todas as coisas. Então nós confiamos por fé em Deus. Devemos crer que o reino, a igreja, a família são dele, e ele cuida de cada uma delas. E por fim, somente Deus, a Deus a glória. Deus ordena tudo e é em tudo glorificado. Quer comais, quer bebais, Deus deve ser glorificado. Deus deu, Deus tirou, Deus deve ser glorificado. No nascimento, no velório, Deus deve ser glorificado. Saúde, doença, Deus deve ser glorificado. Pelo vaso de honra, pelo vaso de desonra, Deus deve ser glorificado. No riso ou no choro, Deus deve ser glorificado. E aí, meu amigo, se os 5 somente não movem a tua vida,
Se você não crê que a Bíblia é a única regra de fé, que Cristo Jesus é Senhor sobre todas as coisas, que a graça é que faz você não ser tão ruim quando poderia ser, que você tem fé que Deus está te guardando e cuidando e vai levar tudo a termo, e que tudo isso vai glorificar a Deus de alguma forma, aí você tem que repensar o seu cristianismo. Porque os 5 solas, os 5 somente, envolvem a nossa vida. Nós, senhores, ansiamos pelos novos céus e nova terra, com um Deus triuno, onde habitará a justiça e habitará nós também, pecadores remidos. Nós somos salvos por Cristo, pela graça, mediante a fé, conforme a Escritura e para a glória de Deus. Mais do que defender as doutrinas da reforma, que na dependência do Espírito Santo de Deus, nós possamos vivê-las. Não apenas defender, mas vivê-las e em todas as áreas da nossa vida. Dizer somente a fé é dizer que basta para nós nos apropriarmos da graça, crermos. Nós não temos que somar uma obra para nos apropriarmos da graça. Agora, dizer que temos fé nisso, dizer que cremos nisso, significa também viver de acordo com isso. Uma vez que nós éramos mortos em delitos e pecados, se fomos regenerados e somos novas criaturas, não podemos viver da forma que vivia alguém morto em delito e pecado. Isso é lógico. Uma vez que fomos adotados em Cristo Jesus e somos co-herdeiros de Cristo, filhos de Deus por adoção, não podemos viver na sarjeta dizendo sou salvo pela graça e pela fé. Porque não é isso que a Bíblia diz. Não é fé em mais alguma coisa, compreendam isso. A fé é ir em tal lugar, a fé é ir comprar tal coisa, fé e batismo, fé é isso. Não é fé em mais alguma coisa. Todavia, é lógico que a fé acompanha as obras. Nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para as boas obras, para a obediência, para manifestar as bem-aventuranças nesse mundo tenebroso e caído. As obras provam a nossa fé. Esse é o ponto. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei pelas obras a minha fé, diz Tiago. Ele não está indo contra Paulo, de maneira alguma. Agora, alguém que diz que nasceu de novo, obviamente, se nasceu de novo, vai gerar frutos do Espírito. É isso. Senhores, negamos qualquer mérito nosso na salvação. Não há mérito algum nosso. Como dizia Jonathan Edwards, na nossa salvação, nós só colaboramos com uma coisa, que é o pecado que fez a salvação necessária. Mais nada. É tudo graça, dom de Deus, amor de Deus, obra de Deus. A Bíblia glorifica a Deus, então vamos juntar tudo isso. A Bíblia glorifica a Deus, que aponta para Cristo. E Cristo aponta para Deus, glorificando então a Deus. E Ele morre por graça, de maneira que a graça glorifica a Deus. E a fé, que é dom de Deus, quando exercida pelo poder do Espírito Santo de Deus, glorifica a Deus, para que ninguém se glorie, confiando então na graça do Pai, por meio de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, conforme a Bíblia ensina. Notaram que é um círculo? Cada ponto está ligado ao primeiro, ao próximo e ligado a todos os outros. E aí chegamos no quinto ponto. Somente a Deus toda a glória, só lhe deu glória. A declaração de Cambridge diz o seguinte: a salvação é de Deus, realizada por Deus, e ela é para a glória de Deus, e devemos glorificá-lo sempre. Eu só posso dizer amém. Prestem atenção, senhores, onde a igreja deixou a autoridade bíblica, onde o culto é feito conforme a vontade do homem, onde Cristo foi colocado de lado ou algo lhe acrescentado, onde o evangelho da graça foi trocado por shows ou por obras ou por pagamentos, onde a fé não é vista como dom, mas como uma obra do homem,
Negamos que Deus esteja sendo glorificado. E aí, o meu segundo ponto são as aplicações para isso. Não adianta a gente só saber, né? Não adianta a gente só saber. Tem que ter algo a mais nisso. Obviamente que o primeiro lugar, o primeiro momento que nós aplicamos isso é com relação à nossa fé, a nossa vida de piedade e a nossa vida de culto público, culto comunitário, onde esses elementos estão juntos e norteiam todo a nossa obra, nossa prática, perdão. A Bíblia é a única regra de fé e prática, Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador, salvação somente por Ele, somente pela graça, através da fé, tudo isso para a glória de Deus. Deve ser assim o nosso culto, deve ser assim o nosso estudo bíblico, deve ser assim o nosso modelo de crença, nosso arcabouço de crença, de fé. Agora, se a nossa teologia, senhores, se a nossa teologia não se transformar em biografia, ela vai nos condenar. O que eu quero dizer com isso? Se aquilo que você acredita não transforma a tua vida de modo que os outros vejam, ou um dia que você estiver morto, as pessoas olhem e declarem como tua biografia, aquele era um filho de Deus. Se o teu conhecimento não fizer isso, ele só vai ser peso para te afundar no inferno. E como diz Thomas Watson, que terrível coisa é para um homem afundar no mar de fogo sob o peso do Evangelho, de ter desprezado o Evangelho, de ter colocado o Evangelho simplesmente como algo que ele poderia obter alguma coisa, ou algo que ele poderia simplesmente dizer que acreditava, mas vivia como queria, ou algo que ele podia contradizer ou escolher só algumas coisas. É inútil e condenatório saber a verdade e não praticá-la. Por isso, eu quero mostrar a importância e relevância desses 5 somente, desses 5 solas, além do culto público. Veja, não existe uma igreja reformada que não creia nesses 5 somente e que não aplique esses 5 somente para o culto. Eu vou reforçar isso mais uma vez. Não adianta você vir dizer, não, eu creio eleição, eu creio na graça, a graça é irresistível, salvação não se perde. Poxa, tudo isso é muito legal, eu entendi, larguei algumas coisas, agora vamos cultuar a Deus com danças e com um batidão de funk, e vamos fazer isso e vamos fazer aquilo, e hoje não vai ter nem pregação, nós vamos fazer uma peça de teatro que vai mover o teu coração. Meu amigo, não é uma igreja reformada. Não é uma igreja reformada. Agora, isso tem que ir além, porque nós não vivemos na igreja. Nós vivemos lá fora, no nosso dia a dia. Então, além do culto público, nós temos que fazer alguma coisa. O que nós cremos precisa guiar o que nós fazemos, precisa guiar tudo o que nós fazemos. Por isso, eu defendo que os 5 solas, os 5 somente, eles devem nortear toda a nossa vida.